Bom, amores, além do que nós já vimos até agora, que são quando aparece dois números positivos, dois números negativos ou um número positivo e um negativo. Nós vamos ver agora quando os dois sinais aparecem juntos, ou seja, vamos ver agora a adição e subtração dos números inteiros, tá bem? Como assim? Então, observe essas situações. Nós temos dois sinais que estão um do lado do outro, estão vendo em cada um desses aqui? Eles estão separados apenas por um parênteses. Quando isso aqui acontece, a gente precisa usar a regra dos sinais que eu vou ensinar para vocês agora. Para quê? Para que a gente transforme esses dois sinais em um só. Ou seja, a gente vai tirar esse parêntese para que apareça apenas um sinal, tá bom? Então, sempre que em uma operação de soma ou subtração de números inteiros aparecer dois sinais juntos, a gente vai usar essas regrinhas dos sinais, ou seja, sempre que tiver um sinal de um lado e um outro sinal dentro do parênteses, a gente vai usar a regrinha de sinais. E que regrinha é essa? Vamos lá. Toda vez que na sua continha aparecer um sinal de mais e um outro sinal de mais, a gente vai colocar a resposta positiva. Quando aparecer um sinal de menos com um sinal de menos, esse resultado vai dar positivo também. Como assim? A gente fala desse jeito, ó. Esses dois sinais juntos, a gente diz assim, que é mais com mais. Mais com mais vai dar sempre mais, ou seja, positivo com positivo vai dar sempre positivo. E aqui embaixo, menos com menos vai dar mais também. Negativo com negativo vai dar positivo. Por que isso? Porque toda vez que os sinais forem iguais, ó, esse aqui são dois sinais positivos e esse dois sinais negativos. Então, a regrinha aqui, sempre que os dois sinais que estiverem um do lado do outro forem iguais, ou seja, tanto os dois positivos quanto os dois negativos, o resultado vai ser um número positivo, tá bem? Então, pense assim. Se os sinais são iguais, o resultado é mais. Vamos ver alguns exemplos. Se eu tenho aqui essa continha, mais, e dentro do parêntese, mais 3. Que resposta é essa? A gente vai simplificar e vai transformar os dois sinais em um só. Então, isso aqui está me mostrando que eu vou transformar os dois sinais em apenas um sinal de mais. Vou transformar os dois sinais em apenas um sinal de mais. Então, vamos lá. Mais com mais vai dar mais, e o número 3 eu vou repetir. Então, o que a gente fez? Tiramos o parênteses e transformamos os dois sinais em um só. E aqui embaixo, também, nós vamos tirar o parêntese e transformar os dois sinais em um só. Lembrando que menos com menos dá mais. Então, a regrinha é essa. Mais com mais vai dar mais, e menos com menos vai dar mais. Sinais iguais sempre vai dar positivo. Sinais iguais sempre vai dar positivo. Pronto. E o segundo caso é se os sinais forem diferentes. Toda vez que os sinais forem diferentes, o resultado vai dar negativo. Então, mais com menos vai dar menos. E menos com mais vai dar menos também. Vamos ver aqui? Mais do lado de fora e menos do lado de dentro. Como é que a gente vai tirar esse parêntese? Vamos transformar os dois sinais em um só. Vai ficar mais com menos dá menos. E o número 6 a gente repete. Então, tiramos o parêntese transformando os dois sinais em um só. E aqui embaixo também. Menos com mais vai dar menos. E o número a gente repete. Então, toda vez que aparecer um sinal do lado de fora e um sinal do lado de dentro do parêntese, ou seja, eles aparecerem juntos, a gente precisa fazer a regrinha de sinais para transformar em um único sinal. Então, vamos lá. Relembrando, então, anota isso aqui no seu caderno, porque é muito importante, tá bom? Dá uma pausa no vídeo agora e copia tudo isso aqui, tá? Porque você vai precisar lembrar. Então, vamos lá. Sempre que os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Mais com mais dá mais e menos com menos dá mais. A regrinha é essa. Sempre que os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo.
mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos. Então, você vai lembrar, se um sinal está do lado do outro e eles são iguais, opa, já coloco mais ali no resultado. Se os sinais estiverem um do lado do outro e são iguais, opa, já coloco mais na resposta. E aqui, se os sinais estão do lado de um do lado do outro e são diferentes, a resposta já é negativa. Se os sinais são diferentes, a resposta já é negativa, tá? Então, é isso aqui, a regrinha dos sinais. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Vão praticando para que vocês ficarem fera, tá bom? E não se esquecer mais. Amores, vamos praticar? Abra seu livro, então, na página 109. Nós vamos fazer a questão 6, tá bom? Lembrando de tudo que a gente viu até agora. Aqui do lado estão as regrinhas dos sinais, para a gente não se esquecer, tá bom? E você pode usar as moedinhas também, se achar mais fácil para você, tá bom? Vamos lá. Letra A, 5 e menos 9. Lembra que quando o número está sozinho, sem sinal, significa que é positivo? Então, 5 é a mesma coisa que mais 5. Bom, nós temos mais 5 e menos 9. Tem algum parêntese aqui? Não. Então, a gente não vai usar a regrinha dos sinais. A regrinha dos sinais é quando os dois sinais estão separados pelo parêntese, tá vendo? Então, a gente vai voltar para aquele pensamento inicial. Nós temos 5 positivo e 9 negativo. Qual dos dois números é maior? Lembra que os sinais são diferentes? A gente observa qual número é maior. É o número 9. Qual é o sinal do 9? É o menos. Então, a gente repete o sinal do número maior, menos. E agora, a gente subtrai. 9 menos 5 dá 4. Se você quiser fazer com as moedinhas, você vai colocar 5 moedinhas positivas e 9 moedinhas negativas. Quando você anular uma com a outra, você vai ver que vão sobrar 4 moedinhas negativas, tá? É o mesmo resultado. Na letra B, temos um parêntese, olha só. 2 sinais separados por um parêntese. Que sinais são esses? Mais e menos. O que a gente vai fazer primeiro? O número 3 que está aqui na frente, a gente vai repetir ele, tá bom? 3. E agora, a gente precisa tirar esse parênteses. Os dois sinais que estão juntos vão se transformar em um só. E que resposta vai ser essa? Lembrando aqui, ó, quando é mais com menos, a resposta é menos. Aqui, mais com menos vai dar menos. E agora o número 4. Então, novamente, repetimos o 3 aqui na frente. E agora, precisamos fazer o jogo de sinal entre esses dois, porque eles estão um do lado do outro. Mais com menos dá menos. É a nossa regrinha aqui, ó. Se os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Se os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Então, mais com menos dá menos. E o número 4 a gente repetiu. Tiramos o parêntese. E agora, vamos continuar essa continha aqui, ó. Agora, já eliminamos o parêntese. Agora, a gente tem o número mais 3. Lembra que o 3 sozinho significa que ele é positivo. Qual dos dois números é maior? Temos sinais diferentes, né? O 4 é maior, então a gente repete o sinal dele, que é o sinal de menos. E agora, a gente subtrai os valores. 4 menos 3 dá 1. Se você quiser fazer com a moedinha, também, ó, vai dar 1, 2, 3 moedinhas positivas e 4 negativas. Vamos lá? Uma positiva anula uma negativa. Uma positiva anula uma negativa e uma positiva anula uma negativa. Quem sobrou? Apenas o menos 1. Aqui o resultado menos 1. Então, primeiro a gente teve que resolver o parênteses, tá bom? Fazendo o jogo de sinal. Depois que resolvemos o parênteses, a gente resolve a operação. Ficou o menos aqui na frente, porque o 4 é o número maior, então repete o sinal do número maior. E diminuímos. 4 menos 3, 1. Vamos para a letra C. Temos parêntese? Temos, porém não tem sinal nenhum aqui na frente. Se não tem sinal, eu posso tirar o parêntese, tá bom? Não preciso fazer jogo de sinal porque não tem nada aqui na frente do menos 2, né? Então, a gente pode tirar esse parênteses. Aí fica menos 2 e do lado, menos 5. Vamos agora resolver.
Os dois sinais são iguais? Sim. Quando os dois sinais são iguais, o que a gente faz? Repete o menos e vamos juntar os dois, né? 2 com 5 dá 7. Fazendo com as moedinhas, ó, menos 2, aqui menos 2. E menos 5. Vamos colocar aqui menos 5. Que nós temos no total, vamos juntar todos, né? Se são todos iguais, todos negativos, a gente junta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no total, nós temos menos 7, tá bom? Então, se os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma os números. 2 mais 5, 7. E na letra D, menos 6 e mais 5. Os sinais são diferentes. Se são diferentes, a gente observa quem é o número maior. É o 6. Então, vamos repetir o sinal dele, que é o sinal de menos. Tá aqui na frente, menos. E agora, o resultado vai ser a subtração. 6 menos 5, 1. Se você fazer com as moedinhas, você também vai conferir que vai dar menos 1, tá bom? Aqui embaixo temos um parêntese, mas não tem nenhum sinal aqui na frente para a gente fazer jogo de sinal, né? Então, você pode repetir o menos 5 sem o parêntese, tá bom? Menos 5. E do lado, mais 3. Agora sim, vamos observar. Os sinais são diferentes, então eu não posso juntar eles, tá bom? Porque tem sinais diferentes. Então, a gente faz o quê? Olha quem é o número maior. É o número 5. Qual é o sinal dele? Menos. Então, você repete aqui na frente o sinal dele. Menos. E agora, subtrai. Um número maior menos um menor. 5 menos 3, 2. E se a gente fizer com as moedinhas, para você tirar a dúvida, olha... Menos 5, vamos colocar aqui, menos 5 moedinhas. E mais 3. 3 moedinhas positivas. Vamos lá. Uma positiva anula uma negativa, então a gente tira. Uma positiva anula a negativa, a gente tira. E essa positiva anula essa negativa, a gente tira. Quem sobrou? 1, 2, menos 2. Aqui o menos 2. Então, você pode usar assim na hora da prova, tá? Essas moedinhas, pode fazer aí na sua casa de emborrachado, de papel, de cartolina, tá? E coloca cores diferentes, uma cor positiva e outra negativa, tá bom? Se você achar que fica mais fácil, pode usar. E aqui por último, temos menos 4 e mais 8. Também não tem nenhum sinal aqui na frente, né, do menos 4, então eu posso tirar o parêntese. Vai ficar menos 4 e do lado mais 8. E agora, sinais são diferentes, vou ter que observar quem é o maior, é o 8. Qual é o sinal dele? É positivo, então a gente repete o sinal do número maior. O sinal é mais. E agora vamos subtrair. 8 menos 4, que dá 4. Temos aqui na página 110 a questão 10, tá? Abra seu livro para a gente fazer juntos. Se o mar está passando o inverno em um lugar muito frio, dentro de casa o aquecedor ligado, a temperatura é 22 graus, ó, 22. E fora de casa faz menos 10, menos 10. Na letra A tá pedindo assim, ó, escreva a subtração que representa a diferença entre a temperatura dentro e fora de casa. Então, eu quero escrever subtração, vou usar o sinal de menos. Qual é a temperatura dentro de casa? 22. Menos. E a temperatura fora de casa? Menos 10. Então, para separar esses dois sinais, ó, eu preciso usar o parênteses, tá? Então, a temperatura dentro é 22 graus, menos, porque eu estou calculando a subtração, menos a temperatura do lado de fora, que é menos 10 graus. E como é que a gente resolve isso? É a pergunta da letra B, tá bom? Qual é a diferença entre a temperatura de dentro e de fora? Vamos resolver. Você já aprendeu que quando os sinais estão juntos, um do lado do outro, a gente usa o jogo de sinais, não é mesmo? Menos com menos vai dar mais, né? Vamos primeiro repetir o 22 e vamos fazer o jogo de sinal entre esses dois sinais. Menos com menos dá mais. E o número 10 a gente repete. Então, tiramos o parêntese e transformamos dois sinais em um só. E agora, vamos somar. 22 mais 10 é 32 graus. Essa é a diferença de dentro para fora de casa, porque dentro estava quente e lá fora estava muito frio.